Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão aqui na live conosco. É um prazer muito grande estar nesse dia de hoje falando de um assunto muito importante, muito sério, um assunto que nos traz uma reflexão muito grande e que temos vivenciado no tempo de pandemia muitas situações adversas. E hoje é um aprendizado para todos nós. Nos traz a nossa maior preocupação hoje são com os nossos pequeninos, com as nossas crianças, principalmente nesse tempo de pandemia. Então, hoje, papais e mamães, a todos os convidados que se encontram na live, o nosso dia de hoje vai ser de aprendizado. Fiquem atentos, porque hoje nós temos um bate-papo muito importante com a doutora Jéssica, com o presidente do conselho. A Tânia vai falar agora e fazer a apresentação deles, e nós vamos estar juntos, aprendendo, cuidando para a proteção dos nossos filhos. Eu fico muito preocupada com o que está acontecendo hoje em dia, mas eu também estou feliz por nós estarmos trazendo à tona um assunto muito relevante e que nós, hoje, podemos aprender a observar os nossos filhos e a protegê-los, né? Então, vamos em frente, temos um dia muito importante pela frente. Obrigada aos palestrantes. Certo? Bom dia, um prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer estar de novo participando de uma live da APAP, sempre tão rica, sempre com tanta coisa boa para trazer, não só para a gente enquanto profissional, mas para toda a população. Esse assunto é um assunto extremamente pertinente. Nós estamos vivendo um momento de estresse mundial e de adoecimento emocional. Então, quando você fala em estresse e adoecimento emocional, você fala do núcleo principal, que é o núcleo da família, e essa família está adoecida. E de alguma forma, de algumas formas, isso vai acabar sendo refletindo na criação das nossas crianças. Eu trouxe um PowerPoint de uma aula que eu dei em 2018, que fala sobre violência infantil. E aí, quando a Nayara falou comigo, eu peguei essa aula e eu vi o quanto isso permanece atual. Apesar da aula ter sido dada na Faculdade de Medicina em 2018, ela permanece atual. E eu vou compartilhar com vocês, porque essa aula ela vai esmiuçar detalhadamente quais são os tipos de violência em que as crianças podem ser submetidas. Eu vou pedir para vocês compartilharem a tela comigo. Eu não sei nem com quem eu estou falando, já estou perdida aqui assim, gente. Quem vai compartilhar a minha tela? Nara, seu telefone. Oi. Vamos aguardar aí. Oh, show. Então, para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, eu sou pediatra com formação em neuropsiquiatria infantil, certo? Sou médica do CAPS Infantil de Itapiruna e do CAPS Infantil de Campos, e eu acho que todo mundo me conhece. Vamos passar o primeiro slide para a gente não perder tempo. Pode passar, Laura. Em termos de violência infantil, a gente tem que englobar um termo muito amplo. Então, a OMS fala sobre maus tratos infantis, não sobre apenas a sua forma de violência. Quando a gente pensa em violência, a gente pensa basicamente em violência física, mas vocês vão entender que isso vai muito além da violência física, certo? Então, a gente vai falar sobre maus tratos infantis, ou seja, qualquer forma de sofrimento que leve ao prejuízo cognitivo, social, emocional, nutritivo, na evolução futura, no desenvolver de toda a congência da infância que uma criança pode alcançar. Então, maus tratos não se limitam apenas sobre violência física. A gente vai ver que tem muito mais coisa envolvida. Pode passar, Laura. Muito bem. Vamos lembrar que punição infantil e violência infantil e punição são coisas que estão arraigadas na nossa sociedade. Hoje em dia, quem nunca ouviu falar? Nossa, ele merece uma palmada, ele merece uma surra. E isso é uma coisa que já é um lugar comum, uma prática normal. Isso não pode ser encarado dessa forma. Não é? Pode passar.
Oi, pode passar. Como a gente falou, a violência doméstica, ela é vista como um ato banal, certo? E é difícil você conseguir delimitar até onde vai essa violência e até onde ela pode ser encarada como banal, certo? Existe uma diferença entre você colocar um menino de castigo porque ele fez um mal feito e você espancar essa criança até tirar sangue ou queimá-la ou subjugá-la, certo? Onde está esse limiar? Onde está o limiar entre a punição educacional e o limiar entre a violência? Isso é muito tênue, é muito difícil de você delimitar, certo? Pode passar. E aí a gente vai começando a delimitar os tipos de violência. De acordo com a faixa etária, na primeira infância, entre 0 a 9 anos, a preponderância está na negligência ou abandono e na violência sexual. Na faixa mais adiantada, você tem a violência física como preponderante. Na pré-adolescência, tanto a violência física quanto a violência sexual, elas são preponderantes. Pode passar o próximo. Lembrar que a violência, ela tem uma hierarquia, certo? Vamos falar assim de uma forma para ficar mais fácil. Ela começa, não apenas, como a gente estava comentando, não apenas a violência física, mas ela tem uma sequência hierárquica que é sempre progressiva. Você começa com a negligência, você passa para a violência emocional, ela evolui para a violência física e a violência sexual, chegando até a violência fatal, que a gente, infelizmente, a gente teve recentemente um caso, há um mês atrás, da violência fatal do caso do menino Henry, que ficou conhecido nacionalmente. Pode passar. Certo? Aí a gente está falando sobre negligência infantil, certo? E quando a gente fala em negligência, pensar que você tem um cuidador por trás disso, seja pai, seja mãe, seja pais adotivos ou cuidadores. Quando a gente pensa em negligência, a gente pensa que alguém está deixando de fazer algo por aquela criança e de forma... isso está acontecendo por causa dessa pessoa ser responsável, certo? A negligência não ocorre de forma impensada, né? Eu gosto, essas duas fotos são fotos de crianças criadas no lixão, mas quem nunca viu crianças vendendo bala em sinal de trânsito com os pais sendo coniventes? Aí isso é um tipo de negligência infantil, certo? A isso se dá negligência e esse é um tipo de violência infantil. Pode passar o próximo. Certo? Essa outra violência é um tipo de violência que a gente muitas vezes não está ligada apenas aos pais, não está ligada apenas à situação do lar. Violência emocional psicológica está ligada a assédio moral. E quem nunca viu um professor ou um cuidador humilhar uma criança numa sala de aula? Quem nunca passou por isso? Quem nunca nunca ouviu a história da professora que não deixava o fulaninho ir no banheiro e humilhava o fulaninho e o fulaninho acabou fazendo xixi na sala de aula, não é? Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já viu uma criança ser chamada de burra, ser chamada de incompetente, uma criança ser chamada, você não vai ser ninguém, por isso que ninguém gosta de você, porque você é muito chato. Isso é violência, isso é abuso psicológico, isso é violência emocional. A gente tem que pensar que a criança, nós somos referências para os nossos filhos e para as crianças que estão ao nosso redor. E as crianças acreditam no que a gente fala. E se você diz para uma criança, na sua primeira infância, que ela é chata, que ela é feia, que ela é burra e que ela não vai ter amigos, ela vai acreditar e vai carregar isso para o resto da vida. Isso é uma violência emocional e psicológica. Quem nunca presenciou uma situação dessa? Pode passar o próximo, Laura. Então são esses tipos de violência emocional e psicológica. A rejeição, a depreciação, agressões verbais, cobranças exageradas, discriminação. Você é feio, você é gordo, ninguém gosta de você. Você é burro, por isso que você não consegue, por isso que você não vai conseguir ser nada na vida. Se você continuar assim, você não vai conseguir trabalhar. Se você continuar assim, você não vai casar. Você é feia, você é zarolha, você usa óculos. Quem nunca? Não é? Quem nunca viu isso? Pode passar.
Ih, voltou tudo. Viu? Vai. Ih, voltou desde o início. Ai. E aí eu coloquei aqui, na época da aula, esse slide era das crianças que estavam sendo na guerra na faixa de Gaza. E aí eu pensei em tirar esse slide, mas eu pensei assim, hoje a gente não estamos vivendo mais esse momento de violência emocional e psicológica, de trauma, mas nós estamos vivendo um outro momento de guerra dentro da nossa casa, esse momento de pandemia, que está sendo, sim, um momento de grande violência emocional e psicológica para essas crianças. Essas crianças perderam tudo, não é? Essas crianças perderam os avós, essas crianças perderam os amigos, essas crianças perderam a escola, essas crianças estão convivendo todos os dias com a morte, estão convivendo todos os dias com as más notícias que a imprensa tem nos bombardeado. Então, nós estamos vivendo um momento, sim, muito pesado para os nossos filhos. Essas crianças vão, com certeza, a próxima geração, a próxima década vai ser fruto desse momento, vai carregar os frutos desse momento que nós estamos vivendo, de violência emocional e psicológica. Eu tenho tido casos de transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, pós-Covid, pós-adoecimento familiar, certo? A gente não está mais nesse momento que a gente estava em 2018, quando eu fiz essa aula, mas estamos vivendo uma outra guerra dentro das nossas casas, não é? E que está afetando a todos. Pode passar o próximo. Certo. Esse slide é um slide interessante. Quem trabalha na saúde, tanto na saúde mental quanto na saúde mesmo, vocês já devem ter vivido esse fato. Existe uma síndrome chamada síndrome de Munchausen, que Munchausen é um personagem que contava muitas histórias, e a característica principal de Munchausen é que ele era muito mentiroso. Existe uma síndrome chamada síndrome de Munchausen, onde você tem uma criança que é adoecida pela mãe. A mãe cria a doença da criança. Eu tenho 2 casos bem pontuais de síndrome de Munchausen. Um deles, a mãe sedava a criança e ela chegava várias vezes no Ferreira Machado em parada cardiorrespiratória, e a mãe essa criança chegou ao ponto de se ser internada para passar sonda, porque a mãe dizia que ela tinha uma alergia alimentar severa. Então, a mãe cria a doença para o filho e ela tem ganhos terciários com isso. E um outro é de uma outra mãe que criava uma epilepsia para a filha para poder manter a filha doente, certo? Isso a gente tem... É difícil esse diagnóstico, é um diagnóstico difícil, você precisa ter experiência e você tem que saber toda a história, a dinâmica familiar para você fazer esse diagnóstico, certo? E isso fica como alerta, como sentinela, sempre ouvir a família e a criança em separado. Para você fazer o diagnóstico da síndrome de Munchausen, você precisa conhecer todo o histórico daquela criança e todo o histórico daquela família, certo? É um processo de investigação, tanto médico quanto social. Pode passar o próximo. A gente já está chegando na violência física. Isso. E aí a violência física eu não preciso nem falar, certo? Vai além do processo punitivo. Já vai beira a crueldade. Pode passar. E aí, em termos de violência física, a gente tem aqui estatisticamente, a mãe é a agente preponderante, certo? Ela é mais frequente no sexo feminino. E você tem sempre, como eu falei, quando você fala em violência infantil, você tem que fazer um levantamento, você tem que fazer uma pesquisa social. É essencial você saber a história daquela família, não é? E para você saber o que está acontecendo. Pode passar. É muito importante a gente saber, quando a gente fala ali de histórico social, a gente saber sobre o uso de drogas, sobre alcoolismo, doenças psiquiátricas na família. Sempre tem um entorno, não é? Pode passar, a gente vai falar um pouquinho sobre o Shaken Baby. O Shaken Baby é a síndrome do bebê sacudido. Eu já tive alguns casos também no Ferreira Machado. O mais recente foi aquele bebê, eu acho que era de São Fidélis. Aquele bebê foi um Shaken Baby. Quando você sacode a criança, você tem que pensar que a criança, proporcionalmente, a área mais pesada do corpo da criança é a cabeça. Quando você sacode a criança, você chacoalha o cérebro da criança. E aí você tem uma perda da conexão entre os neurônios,
certo? Você tem uma desconexão neuronal e uma hemorragia. Então, você imagina isso, as sequelas que isso causa. Pode passar o próximo. Eu acho que eu tenho um slide dessas imagens. Pode passar. Pode passar. Certo. Aí ele fala aqui quais são os sinais clínicos. Isso era uma aula para a faculdade de medicina. Sonolência, irritabilidade, diminuição da saciedade alimentar, vômito. Você tem... O que chama mais atenção no Shaken Baby e sempre em violência infantil, você tem que escutar os pais, você tem que confrontar o caso clínico. No Shaken Baby são bebês pequenos, então você não consegue, obviamente, interrogar as crianças, mas o quadro clínico da criança não bate com a história que a mãe conta. Pode passar o próximo. E aí você tem essa foto, essa imagem mostra um bebê pálido, certo? Pelo sangramento intracraniano, intracerebral, e a letargia, a sonolência. É aquele bebê que está sempre molinho. Aí ele chega e a mãe fala assim, ele caiu da cama. Aí ele caiu da cama, mas o menino está pálido, sonolento, tem alguma coisa errada. Então, sempre interrogar a história familiar, a história que os pais contam e o quadro clínico da criança. Pode passar o próximo. Chamador desconhecido. Alguém me liga. Esse raio-x foi de um caso que eu precisei, eu tive que depor como testemunha de uma criança com uma fratura de crânio, que a mãe chegou com essa mesma história, que tinha caído da cama, e aí depois a gente foi descobrir que era maus tratos. Pode passar o próximo. Isso era um bebê de 3 meses. Você vê, isso aí é uma tomografia onde você vê a síndrome do Shaken Baby. Lógico que é uma imagem tomográfica, mas essa parte escura, isso é sangramento, certo? Como eu lembro que eu falei, quando você sacode a criança, o cérebro, ele literalmente, ele se bate. Oi? Não. Pode passar o próximo. Alguém está... Pode passar o próximo. E aí a gente passa para a violência sexual, certo? Que também é um caso, é uma questão difícil, muitas vezes, de você conseguir fazer esse diagnóstico. Pode passar o próximo. Na maioria das vezes, os agressores são adultos e é importante porque, na maioria das vezes, isso acontece dentro do ambiente familiar, por adultos, crianças mais velhas, ou a OMS fala sobre crianças mais velhas que tenham mais entendimento, que sejam cognitivamente mais desenvolvidas. É importante lembrar que as meninas são as principais vítimas, certo? Mas existem também meninos, e a gente tem que ter um cuidado muito importante com as crianças que têm déficits cognitivos. As crianças com rebaixamento intelectual, os neuropatas, são as principais vítimas da violência sexual, infelizmente. Pode passar o próximo. E a gente está falando sobre a violência fatal quando infelizmente, a violência atinge o óbito. Pode passar o próximo. E aí, vamos falar sobre o diagnóstico. Difícil, como eu falei, é um diagnóstico investigativo. Você precisa ter uma excelente relação médico-paciente. Quando a gente fala em violência sexual, lembrar que ela é mais comum nas meninas e nas crianças pequenas, e as crianças não falam sobre isso porque têm medo, e tem que existir uma abordagem muito delicada do profissional, seja o profissional médico, o profissional psicológico, o assistente social. Essa abordagem tem que ser sutil, delicada. É muito importante escutar os pares separadamente, separe os cuidadores, escute cada um deles de forma separada e isolada. E nunca faça a anamnese da criança junto a esses pais, junto a esses cuidadores. Isso tem que sempre ser feito separado. Passa o próximo. Como a gente falou, importante é ouvir os pais separados e ouvir os entorno, família, os familiares, os vizinhos, saber como é a dinâmica familiar daquela
casa, como que é a dinâmica familiar, como que é a dinâmica daquela família no entorno, no bairro, certo? Pode passar o próximo. E aí a gente está falando a respeito do tratamento, sempre alívio do sofrimento, prevenir abusos subsequentes. Essa criança vai precisar de uma rede de suporte ampla, com certeza, certo? Ser afastada desses pais, na maioria das vezes, elas precisam ser abrigadas. E aí o que a gente precisa é montar uma rede de proteção para essas crianças. Pode passar o próximo. Certo, aí isso que a gente estava falando, afastamento do agressor da residência, acompanhamento em tratamento compulsório, pode passar. Isso são dados, certo? Hoje em dia, desde o dia 25 de outubro de 2001, nós, profissionais, somos obrigados a notificar a violência infantil uma vez você detectado qualquer suposição de violência, é necessário que ocorra a notificação compulsória. Pode passar o próximo. E aí a gente fala sobre a consequência, como a gente já falou lá no início, a consequência a longo prazo do abuso crônico, não é? As consequências físicas, psicológicas, as consequências do mercado de trabalho. Essa criança vai carregar um trauma, invariavelmente, ela vai carregar um trauma, ela vai ter dificuldade no relacionamento, ela vai se sentir insegura. A criança não sabe, ela não consegue entender por que aquilo está acontecendo com ela. Invariavelmente, ela vai se sentir culpada. Por que meu pai e minha mãe não gostam de mim? Por que isso está acontecendo comigo? Não é? Vamos pensar que essa criança, ela não pediu para nascer. Essa criança não está inserida naquela família porque ela quis. Então, se eu estou inserida aqui, ninguém gosta de mim, por que vale a pena eu continuar vivendo? Não é? Pode passar o próximo. E aí, o que a gente está falando, a baixa autoestima, o transtorno do estresse pós-traumático, os comportamentos autoagressivos, o transtorno de personalidade, essa criança vai deixar de desenvolver toda a pungência da personalidade que ela poderia vir a desenvolver pelos traumas e pela violência sofrida na infância. Pode passar o próximo. E aí a gente segue falando das dificuldades educacionais, analfabetismo, dificuldades de emprego, impulsividade, todo o prejuízo da violência. Pode continuar. Quanto maior for o número de situações adversas enfrentadas por uma criança, e quanto maior a predisposição, maior serão os números de problemas físicos e psicológicos na idade adulta. A infância passa, mas as marcas ficam. Pode passar. Eu acho que agora a gente só tem números. Pode passar. Isso, são 45 mil casos de violência. Esse dado é surreal. Volta, Laura. Só o último slide, que é da ONU. O anterior. Ele fala, todos os países da ONU, volta só mais um. Os países da ONU, adianta. São 192 países. Apenas dos 192 países, apenas 29 reconhecem e proíbem as formas de castigo físico e humilhante. Em mais de 100 países da ONU, a violência na escola é permitida pelo Estado. Olha isso. E a gente acha que é um problema do sul-americano, né? A violência na escola é permitida em mais de 100 países da ONU. E 30 países ainda aplicam castigos físicos em garotos e garotas nas instituições penais. Passa o próximo. Pode adiantar. Crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos são os mais vulneráveis à violência doméstica. Meninos e meninas são vítimas de 59% dos casos de violência doméstica atendidos. O próximo. Esse foi o dado que eu tirei ontem. Eu estava fazendo uma pesquisa na internet. Esse dado é do final de 2020. Você teve um aumento do número de denúncias contra mulher e violência feminina de 340 casos por mês para 658. E um aumento de registros de 1.100% de casos de maus tratos e violência física e sexual contra crianças. Isso no ano de 2020, na pandemia, a violência física e sexual, a denúncia aumentou em 1.100%. A denúncia, imagine os que não são denunciados. Pode passar o próximo.
Essa sou eu e esse é meu marido. Exemplos de infância feliz. Pode passar o próximo. E esse sou eu, meu filho. Obrigada, pode encerrar, Laura. Obrigada, hein? Meu filho, quando eu dei essa aula, ele falou assim: mãe, você não vai botar uma foto minha de bebê, pelo amor de Deus, que eu vou morrer de vergonha. Ele estava fazendo faculdade nessa época. Aí eu falei: não vou botar uma foto sua de bebê. Aí eu botei uma foto dele adulto comigo no congresso e uma foto minha e do meu marido quando eu era criança. Espero que tenha sido proveitoso para vocês.